Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, como vocês passaram o final de semana? Eu espero que todos tenham passado bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado cripto. Yes, porque tá todo mundo começando a ficar bem animadinho por aí e a gente vai entender um pouquinho o que tá acontecendo, tá? Então, no sábado saiu o vídeo aí pra vocês, né? Em verdade, cara, o Bitcoin, ele tá naquele vai ou não vai, mas o que ele acabou fazendo depois de toda a movimentação que a gente marcou aqui com vocês? Semana passada, no vídeo de sábado, eu marquei dessa região e é onde de fato está se segurando. Se a gente for colocar um zoom nessa região aqui do Bitcoin, né? Eu tô indo muito direto ao ponto porque eu tô supondo que vocês já acompanharam o vídeo de sábado, tá? Mas depois eu dou uma recapitulada geral. A gente acabou capturando essa liquidez aqui. O mercado, hoje eu tava falando com o pessoal da mentoria nossa, né? O mercado de cripto, o mercado de Forex, o próprio mercado B3, a gente acredita, né? Justamente na maior piscina de liquidez quando se trata de liquidez externa. O que é liquidez externa? Liquidez externa é todo o início ou final de uma pernada, né? Então a gente tem isso aqui eu tenho liquidez externa, aqui eu tenho liquidez externa. Em tempos gráficos menores de aqui dentro, isso aqui é uma pernada e isso aqui é uma pernada. Então eu tenho liquidez externa de um tempo gráfico menor aqui, mas quando eu trato a referência do 300 minutos, a referência do intermediário, a referência do macro de 300 minutos de 5 horas, este ponto aqui se torna uma liquidez interna. Então a gente tem que... Como que eu vou identificar a liquidez interna ou externa, Ari? Primeiro, identifica a sua referência. Referência 300 minutos, essa aqui é a minha liquidez externa. Referência 300 minutos, isso aqui é a liquidez interna. Tá dentro de toda essa pernada. É tudo que acontece dentro da pernada maior. Não significa que se eu for para uns 60 minutos, por exemplo, num 60 minutos, eu tive essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação que rompeu esse último topo, esse último topo, esse último topo, tudo. Então, eu tenho, dentro dessa referência 60 minutos, aqui eu tenho a minha liquidez externa com relação aos 60 minutos. Mas como 60 está dentro do 300 minutos, dentro dos 5 horas, eles não passam de indução aqui dentro. E o que aconteceu? A gente capturou toda essa região aqui de indução, que no 300 minutos fica muito mais visivelmente bonito de se dizer. E agora até essa região já não me serve mais, tá? Porque ele mitigou 100% o order block. Ariane, mas você falou que para mitigar 100% pode acontecer ainda manipulação. Sim. Só que eu acredito que se for acontecer a manipulação, como que ele vai fazer? Ele vai fechar aqui embaixo e tocar na região azul. E depois ele fecha em cima para tocar na região amarela aqui, e aí o stop aqui para seguir com o alvo. Então é muito melhor nós entrarmos aqui no risco já, né? Muito melhor. Então essa região aqui não me interessa mais. Acabou de dar o trade, inclusive. Isso aqui é uma região de 300 minutos. Dentro dos 125 minutos, a gente tinha uma linha de boss aqui dos 125 minutos. Tinha o 25 minutos validado e tinha a divergência nos 5 minutos. Bem aqui. Foi perfeitinho. Foi aquele trade, para quem acompanha a gente no operacional, né? Aquele trade arroz com feijão. Nada de milagroso aqui. E a tendência é que justamente como ele caiu reto dessa forma, ele tende a voltar reto também para cá. Justamente porque essa região aqui, que é o vácuo, que é o displacement, ele teve pouquíssima negociação. Então essa é a maior probabilidade que aconteça. Queria que voltasse reto para mostrar maior força compradora. Por enquanto ele ainda não mostrou nada. Mas se a gente for olhar até no cenário micro, é que vocês vão ver isso aqui só amanhã, 7h30 da manhã, né? No cenário micro a gente teve a reversão do fluxo bem aqui, ó. Aí poderia até marcar essa região inteira aqui como a defesa do margem do player e a pessoa tentar comprar aqui de 76.600 até 76.479. Vou marcar aqui só por desencargo de consciência, porque eu acredito que até amanhã já deve ter rolado esse trade. Vamos ver, né? Se não rolou, tá aí o call de graça, de graça. Então, tá, então esse é o caminho dele. Se por acaso ele chegar até aqui, não aguentar e voltar, aí agora a gente não vai olhar mais essa região em amarelo, tirar ela daqui, e iremos olhar somente essa daqui, 76,026 mais ou menos, até 75,107. Lembrando que eu tô olhando via Black Arrow, então se você olha de corretora, ela pode mudar, ajustar um pouquinho os valores, tá? Confere aí tudo certinho. Depois dessa região, a gente tem uma próxima região aqui, em 72,600
40 até 71,260. E por último, a gente vai para essa última região em 69,130 até 67,770. Lembrando que essas regiões que eu mando para vocês, eu coloco sempre os meus pós os mais próximos possíveis das minhas linhas DBOS e também do outro indicador que a gente utiliza, que é a AV. E essas linhas DBOS, elas acabam se movimentando ao longo dos dias conforme os fechamentos dos candles, né? Porque ela funciona como uma forma de aproximação de onde o preço está trabalhando mais. Se você quer saber em tempo real onde estão as linhas DBOS, não só do Bitcoin, mas de todas as outras criptomoedas e de todos os outros ativos, aproveita e entra na nossa comunidade. Porque todos os dias a gente faz pré-abertura de mercado ao vivo com vocês, falando sobre os principais ativos, e depois ainda você pode pedir aquele que você quer saber, onde quer compra, onde quer venda e o que a gente vê para aquele ativo. Inclusive, acesse o QR Code, já coloca a opção Pix, se você tá com medo, acha que tem alguma coisa, alguma firula por trás de colocar cartão de crédito, acesse o Pix, você vai ver que é o total de R$0 e já entra lá na comunidade. E aí o alvo, voltando para cá pro gráfico, o alvo de toda essa compra do Bitcoin, e tá cada vez mais assim, juro, tá bem apetitoso isso aqui. Eu não sei outra palavra para usar. Eu não sei. Porque esse Equal Highs, o tanto que ele guarda de stop de vendedores, não é brincadeira. Então a gente acredita que se ele romper isso aqui, ele vai foguetear e tocar aqui. E aqui ele vai sentir aquele choque. E vai ser uma briga de titãs. Vai ser uma briga de titãs. Toda e qualquer compra que eu estou fazendo, aqui estarei dizendo adios, baby. Porque aqui me interessa muito uma venda. Eu não vou marcar nenhuma região de venda aqui de 60 minutos no intermediário, porque eu tenho essa liquidez aqui atrás. Se eu for estopada, eu vou rir da minha cara falando, minha filha, bem feito. Porque você foi a liquidez. Como que você vai vender sabendo que tem stop aqui, sabendo que o institucional quer ir para lá como um imã no preço, né? Então, assim, não vamos fazer nada disso. E lembrando a todos os amigos que não acompanharam aqui a leitura do dia de sábado, né, que eu tive com vocês, a gente teve uma queda brutal, direcional, impulsiva, mostrando que quem manda é o vendedor, seguida de estamos num canal de correção, ou que a gente pode chamar também de mitigação, que é o transporte do preço de um ponto mais barato do gráfico até um ponto mais caro do gráfico, onde o vendedor que foi responsável por toda essa queda vai despertar de um sono de princesa para bater novamente, para tentar fazer uma nova pernada de queda. Aí o povo, é bandeira de baixa, não sei o que. Cara, você pode chamar o que você quiser. Desde que a gente entenda que o preço, a força do preço é muito mais vendedora do que compradora. Você consegue perceber isso pela inclinação da pernada e pelo tempo que ele leva para percorrer. Então tem quem é que eu sou formada em engenharia, né? Então você tem aí no seu próprio gráfico, você tem a parte X e Y e você vai movimentar ambas. Então a gente consegue justamente saber que a gente tem essas duas variáveis que mandam num preço. É só assim que a gente consegue identificar que lado eu estou, quem é o vencedor. Se eu nado 10 quilômetros com uma facilidade absurda ou se eu nado 10 quilômetros parecendo uma vovozinha de 80 anos. Essa é a diferença. Entendeu? Então é isso que a gente tem para o Bitcoin. Se a gente for dar só um pulinho aqui no DXY, que eu queria comentar com vocês, né? Então a gente cravou no vídeo de Forex que saiu na quinta ou sexta, não lembro, aqui região de venda, cravamos a região de compra e agora, meus amigos, ele tá demonstrando a força para ele vir aqui. Ele pode sentir a região, mas o ponto forte agora tá só aqui, tá? Só aqui. Então se o DXY for subir, o BTC, o Bitcoin e todos os outros amiguinhos dele, esses aqui têm uma forte pressão vendedora, porque se o dólar sobe, isso aqui cai. Vamos só esperar isso acontecer depois que o Bitcoin bater 80 mil. Por favor, não caia daí. Até teve um aluno da nossa mentoria que falou assim, nossa, o Bitcoin deixou um topo duplo e só porque ele é sacana, ele vai cair absurdo daí. Eu falei, não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível que ele vai deixar a gente aqui. Nessas horas dá vontade de operar realmente um topo duplo. Brincadeira, jamais. Prefiro estar de fora do trade do que mudar o operacional. Mas vamos lá agora então falar de Ethereum. E depois eu mostro como é que tá o Fear and Greed, porque tá bem interessante. Não saia daí. Ethereum, da mesma forma que tá aqui a bandeira de baixa lá do Bitcoin, né? A gente tem essa também bandeira de baixa aqui no próprio Ethereum. A gente pode falar que isso aqui foi tudo... Tivemos vários drops, base drops, e agora aqui a gente está num cenário de correção dentro desse canalzinho até chegar de fato nesse melhor ponto de venda que está em 2.590. No meio do caminho a gente tem
alguns pontos de venda que, ao contrário de Bitcoin, me chamam a atenção. Bitcoin eu não posso vender por causa do topo duplo ali, mas Ethereum eu não tenho. Eu não tenho. Então a gente tem regiões intermediárias, que são trades que é para ser rápido, referência de 1 hora. Fique atento. Então é trade para você entrar pelos 12 minutos, é trade para você entrar pelos 5 minutos, tá? Não é trade para você guardar por alguns dias. Igual, por exemplo, a compra, a minha referência é 5 horas. Então você sabe que se a minha referência é maior, a força tende a ser maior também. E a probabilidade de acerto também maior. Saiba sempre disso. Primeira região de venda aqui de 60 minutos, de 2.345 até 2.379, depois 2.413 até 2.444. Regiões de compra, me gusta 2.234 até 2.184 e depois 2.119 até 2.080. Me gusta muito isso aqui, ó. Essa liquidez aqui, ó. Esses fundos nivelados, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Para cair da Bitoque lá. Esse é o tipo de trade que eu deixo largada a ordem, porque provavelmente, se eu deixar só o alarme, eu não vou conseguir pegar. Mas eu já estou acostumada a esse tipo de trade, é um risco que eu estou disposta a correr e dentro sempre do gerenciamento. Para quem nunca fez isso, não recomendo. Não recomendo, de verdade. Se der stop, você vai me culpar. Cadê? E tá. Então é isso que a gente tem. E melhor região de venda tá aqui, em 2.590 até 2.712. Se eu for mostrar para vocês aqui como é que tá o Fear and Greed, olha como a gente tá. Isso é extremamente relevante para nossa venda. Extremamente relevante. A gente tá no Fear and Greed de 47. Não estamos nem mais medo, cara. Cadê o povo que falou que Bitcoin ia para zero? Cadê o povo que falou, saia daqui, fuja para as montanhas, como tem o nosso velho amigo que fala por aí, né? Cadê? Então isso corrobora muito com a nossa venda. Logicamente, eu ainda preciso que ele dê um último gásinho, para chegar nas melhores regiões vendedoras lá nossa. Se cair daí, eu vou ficar bem chateada. E aí, só lembrando aqui os amigos que acompanham o canal, né? Nós compramos feito psicopatas, tá até o vídeo que tá escrito aí, compramos feito psicopatas nessas regiões quando o Fear and Greed, que é o termômetro de sentimento do mercado cripto, das pessoas que compõem o mercado cripto, bateu em 10, de extremo medo, achando que todo mundo vai morrer, né? Então, compramos em aportes DCA, que é o Dollar Cost Average. Você tem ali um patrimônio seu destinado para renda variável. Pega um percentual desse patrimônio, que é para renda variável, e você aloca em criptomoedas. E você divide em 10 fatias, em 15 fatias, conforme o seu assessor deve te ajudar, provavelmente. E aí, a cada semana, ou a cada 15 dias, você aporta. Porque não interessa, você não quer acertar o fundo do Bitcoin. Você quer ter o melhor preço possível. É uma montagem de posição, assim como o institucional faz. A gente não quer acertar o fundo, a gente quer estar bem posicionado para quando explodir, a gente conseguir pegar a alta. E a gente só vai desovar Bitcoin nessas regiões aqui. Quanto que vai ser a área? Não sei. Pode ser quando o Bitcoin bater 200? Pode. Pode ser quando ele bater 1 milhão? Pode. Pode ser quando ele bater 100 mil? Vai que em 100 mil. Olha o tanto que o pessoal tá animado aí. Com o Bitcoin a quase 80, né? Então, não sei quando vai ser. Eu sei que é assim que faz a montagem e desmontagem de posição, de acordo com o Fear and Greed, de acordo com o institucional. E a gente já trabalha assim há um bom tempo e tem excelentes resultados. Então agora vamos falar de Solana. Solana, região de compra. A gente tinha uma região de compra por aqui, já acabou com ela e agora me sobrou essa daqui. Eu tenho essa região de compra de 84,35 até 82,92 e depois 81,32 até 80,42. Região de venda, 87,42 até 88,86. Mas a melhor região de venda, e a única que você vai ver, ó, todas eu pintei em amarelo porque são regiões fracas, todas, tanto de compra quanto de venda. E a melhor venda que nós temos aqui tá em 94,08 até 98,12. Ripple. Querida Ripple, cravamos aqui, né? Cravamos isso aqui, essa região a gente já tava aqui desde o vídeo de sábado. Ah, não cravamos, olha o vídeo de sábado. Então aqui a gente pegou essa região e a intenção do movimento era subir. Lembrando que, gente, só um adendo, só vou fazer trade nessas outras aqui, Solano pra frente, se o Bitcoin der entrada. Porque se ele não tiver dando gatilho de entrada de compra, essas daqui não vão subir. A probabilidade é muito pequena sem o Bitcoin. Então só vai ter venda se tiver Bitcoin, só vai ter compra se tiver Bitcoin, tá bom? Só um adendo aí pra vocês. Essa região aí tende a segurar de 1,3923 até 1,3745. Se passar, a gente tem essa última região de compra. Em 1,3382 até 1,3191. Regiões de venda que a gente tem aqui, 1,4514 até 1,4725. E é isso que temos para Ripple. Pendle, a gente fez aquela venda aqui, né? Que foi véspera do último feriado de Tiradentes. Agora ele ainda constrói as liquidez aqui. As liquidezes não existem, né? Constrói a liquidez aqui, aqui e aqui. Para cair aqui também e dar aquela bitoca.
Então aqui é região de compra muito boa, em 1,217 até 1,151, depois 1,095 até 1,041. Essa região ainda é válida como venda, tá? Em 1,421 até 1,511, e depois disso a gente tem essa outra região que é muito boa também, caso passe a primeira região, em 1,881 até 2067. NIR não fez nada desde sábado. Mantemos as nossas mesmas regiões de 1,294 até 1,263, depois 1,220 até 1,196 e depois 1,167 até 1,127. Região de venda que toca e foge, né? Muito forte, por sinal, 1,444 até 1,508. E depois dessa região a gente só tem mais essa de venda de 1,648 até 1,720. Sky não temos nada, niente. Rien, em francês. Não temos nada de venda. Primeira compra aqui é a mais segura de 08114 até 07816. Depois 07655 até 07509. E por último 07104 até 06609. Ok? E Hype, cara, a gente acertou também a região de venda que comentamos aí no vídeo de sábado para vocês, né? Deu uma excelente venda, pagou aí, acho que quase 4-1. Para quem pega dos 50% aqui, 3-1. Essa região de venda, que agora ela não tem mais validade para mim, já vou até retirá-la, tá bom? E aí agora a gente só tem essa região de compra aqui. Eu tenho que esperar ver se o preço vem até aqui, ou se ele subir, ele vai validar outras regiões acima, mas dessa forma eu não faço mais venda, não. E de 40,086 até 38,886, depois 37,354 até 36861, e por último que nós temos aqui 32,817 até 31,150. E é isso que temos, meus amigos. Um grande beijo para todos vocês. Uma excelente semana, bons trades, juízo e até mais.